Oh, Espírito Santo, que Deus fale ao seu coração neste culto. Estamos estudando o livro Master, o livro grosso. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Eu quero hoje terminar o capítulo 1. E o capítulo 1 nós começamos logo com o versículo 19:2. E perguntou-lhes Paulo: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que exista, porque existia o Espírito Santo. E eu vou discorrer o assunto. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. É muito forte. E eu quero ler 3 versículos bíblicos no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nos versículos de número 37, 44 e 65. E depois João 14:6, que diz assim, verso 37 de João 6. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Verso 44 do mesmo capítulo. Ninguém pode vir a mim, Jesus, se o Pai que me enviou a essa terra não o trouxer esta vida, e eu então o ressuscitarei no último dia. Verso 65. E por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido me conhecer. João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim. Quebra toda idolatria, qualquer idolatria a imagens de barro, de ouro, de pau, em que alguém faz dessas imagens santos para si mesmo, blasfemando contra o Senhor. Mas vamos ministrar sobre outro assunto. Os 2 textos que lemos pelo apóstolo João no capítulo 14, capítulo 6. No capítulo 6, por 3 versículos, Jesus enfatiza que é impossível conhecê-lo, a Ele, Jesus Cristo, como Ele é, se o Pai não revelar a você, a mim, a Jesus Cristo. Eu posso pregar, você pode ler o meu livro e nunca ter experiência com Jesus, se o Pai não fazer chegar a você Jesus exatamente como Ele é. Por isso eu sempre digo, Deus não procura exclusividade, mas intimidade. É diferente alguém que prega exclusividade denominacional, doutrinas tendenciosas à sua denominação, e aquele que prega intimidade, desvinculada da denominação, vinculado apenas à palavra. Aleluia. E lemos no capítulo 14, Jesus agora disse que também ninguém, se no capítulo 6 do Evangelho de João, ninguém pode conhecê-lo se o Pai não apresentar, ele diz também, ninguém pode conhecer o Pai se eu não conduzir a Ele. Por isso que toda a glória é do Senhor. Homens como eu somos meros coadjuvantes em tudo aquilo que você ouve, porque se Ele não usar a mim, Ele usa até as circunstâncias, cataclismos, circunstâncias, animais, enfim, sonhos, visões, anjos, o mover da natureza para falar com você. Eu sou um mero coadjuvante. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ele sempre e para todo sempre. Por isto, amados irmãos, eu comecei por esses 2 textos e li o que está no capítulo 1 do livro, né?
para você não se perder. Se você tem o meu livro nas suas mãos, você pode riscar sobre ele, pegar folhas de papel e vai escrevendo e vai colocando dentro do livro. Vai ser bênção para você. E comecei por isso para você entender. Puxa, pastor, como então eu posso conhecer esse Jesus? Como é que o Pai vai fazer chegar esse Jesus a mim? Eu sinto agora, do senhor falando isso, que eu tenho anos buscado a Deus e parece que falta algo em mim. Você já teve dias que você sentiu que faltava algo? Já teve dias da sua vida que você começou a ouvir um louvor e você não queria parar de ouvir? Porque parece que aquele dia foi diferente de tudo e você não queria que aquele dia, aquela hora terminasse. Que aquele culto específico terminasse, porque parece que algo forte falou contigo como nunca havia falado. São momentos em que o Espírito Santo, o único que pode apresentar o Pai e o Filho a você. Por isso eu aceito Jesus. Quando eu aceito Jesus, ele roga ao Pai e o Pai envia o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai me revelar quem é Jesus. Não aceitei Jesus agora e viverei com ele apenas pelaquela experiência com a mensagem, ou pregação, ou livramento, alguma coisa boa que Jesus fez. Uma coisa é você ter experiência com aquilo que Jesus faz. Outra coisa é você ter experiência com quem Jesus é. É diferente. A grande maioria passa por esta terra tendo experiência com tudo que Jesus faz, com tudo que papai faz, mas nunca experiência nem com o papai e nem com Jesus, muito menos com o Espírito Santo. Por isso nós clamamos a todos: jejue pelo Espírito Santo, faça o jejum que Deus recebe, manifeste a gratidão, fuja do pecado, fuja do mal. Cuidado para não se envolver muito com o seu business, os seus negócios. Procure separar. Pastor, mas eu trabalho, eu vivo sobre ordens, por isso é bom você sempre lembrar de Deuteronômio 28:13, Deus te colocou por cabeça e não cauda. Muitas pessoas estão bem colocadas no setor privado, no setor público, ganhando seus bons salários, e aí se acomodam na zona de conforto por causa do plano de saúde, as regalias, a aposentadoria, e isso é o mal que Satanás se entranhou nas pessoas. Elas têm tudo isso, mas elas não têm aquilo que era mais importante, a intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque elas se acomodaram nos bens ou nos benefícios que essa terra pode lhes favorecer e com isso desprezaram o esforço que podiam fazer para serem dono dos seus próprios negócios ou fazerem da sua vida, porque tiveram uma formação acadêmica ou não, fazer da sua vida profissional a sua própria administração pessoal, liderando e coordenando o seu horário de trabalho, o seu horário de começar, o seu horário de sair, a sua hora de dizer sim, a sua hora de dizer não, porque patrão seu é o Senhor. Sem isso você não consegue. Quem sou eu aqui para condenar alguém que diz: olha, eu trabalho tantos anos no setor público, há tantos anos no setor privado, e eu cresci a minha carreira, eu cresci a minha vida. Quem sou eu? Se isso não te impede de você dedicar o seu melhor a Deus, aleluia. Mas se isso te dá bom carro, boa casa, te educou todos os seus filhos da faculdade, te dá plano de saúde, te livrou muitas das vezes dos momentos de dificuldade, nada se compara quando você pode estar 100% disponível para o Senhor, available for Him, disponível para Ele a todo tempo. Enfim, mas isso é uma escolha pessoal de cada um. Cada um decide o que quer fazer. Cada um decide o tempo que Deus merece receber. Então, quando o Espírito Santo é enviado, ele agora vai te apresentar de fato quem Jesus é. Ele vai te dizer por que você aceitou Jesus. Ele vai lhe mostrar no seu interior, não apenas por coisas palpáveis que você pode exteriorizar e ver, e ver os milagres acontecendo, materiais, pessoais da sua vida, enfim, as curas físicas, a paz interna, encontrando consigo mesmo, mas ele te traz algo muito mais profundo e sublime. Ele te apresenta Jesus
e te leva à sala do Pai, ao trono da glória. E aí você passa a ter um domínio sobre o conhecimento, sobre as coisas bíblicas, e isso traz a você uma vida tão abençoada, que eu espero e digo isso para todos, que você possa comer esse livro, Espírito Santo, eu preciso conhecer, a glória do Ebinha. Eu nunca escrevi esse livro, aliás, eu só dei as minhas mãos, porque foi o Espírito Santo que ditava essas coisas, e ali fui escrito. O lucro desse livro, a venda desse livro é tudo para a obra missionária. Então, meus amados irmãos, sem a manifestação do Espírito Santo, você não pode querer que o Pai faça você conhecer a Jesus, como disse Jesus. E você não pode querer que Jesus te faça conhecer a Deus. E aquela pergunta que não quer calar continuará sobre ti. Quem é Deus? Quem criou Deus? Aonde Deus mora? Como tudo começou? Foi naquela explosão? Eu vim do macaco, não vim? Porque Deus é Deus dos deuses. Onde estão os outros deuses? A vida do planeta Marte, do Júpiter. Há OVNIs, é verdade? Há vida em outros planetas? Há seres espirituais vagando pelos céus? As perguntas que não querem calar. Porque lhe falta o Espírito Santo. Que quando ele te apresenta o Filho e o Pai, as respostas vêm todas, não apenas na mente, mas no coração, aonde você descansa e diz: estou por bem, respondido e entendido, compreendido. Amém. Porque sem isso você fica como uma criança. Já viu uma criancinha? Tudo dela, você já foi criança, eu também. Tudo é quando elas começam aquela fase de fazer assim, ó. Mas por quê? Mas por quê? Mas quando? Mas como? Mas por quê? Quanto mais você responde, mais ela pergunta. Mas por quê? Mas como? E elas ficam te olhando sem entender muito. Mas elas acabam acostumando com o porquê. Mas a gente cresce. E Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 3, que ele não pôde falar-vos como pessoas maduras. Ele não pôde pregar a eles como pessoas espirituais, mas teve que pregar como se eles fossem meninos. O leitinho, Paulo fala, porque eles não estavam maduros. Faltava-se o Espírito Santo. Este livro nada mais é do que um desejo grande que eu tinha muito na minha vida, a partir da minha própria vida, de conhecer o Senhor. Mas como assim? Eu queria ter uma vida de menos pecado. E olha, com toda a experiência e bagagem espiritual que Deus me concedeu ao longo dos anos, eu ainda cometo algumas coisas que às vezes eu não acredito que eu fiz, que eu disse, que eu pensei. Ainda concebo em minha mente algumas coisas que eu quero adquirir ou possuir, etc e tal, e que eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas é muito menos do que era lá atrás, quando eu não conhecia o Espírito Santo, só conhecia de ouvir falar. Quando aceitei Jesus, eu só ouvia ministração Jesus, 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 é Jesus domingo, é Jesus terça, é Jesus segunda, é Jesus quarta, é Jesus sexta, é Jesus sábado, é Jesus todo dia. E me tiraram a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. E quando eu percebi que a minha vida não mudava, quando eu percebi que eu era a mesma pessoa, apenas com desejo de ser diferente, mas eu disse, eu não posso apenas desejar ser diferente, eu preciso ser diferente. E por bondade, Deus abriu a minha mente sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz, está no livro, no capítulo de número 15, verso 26, Jesus disse, quando vier o Espírito, o Consolador, está aí no livro, no capítulo 1, eu da parte do Pai vos enviarei o Espírito da verdade, o Espírito que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha Jesus dizendo, ele vai testificar
O que é testificar, pastor? Ele vai confirmar a real identidade de Jesus em você. Por isso, sem Ele, você não consegue. A experiência que você terá com Jesus é que eu tinha. Você não consegue deixar de ser o velho homem. Você não consegue deixar de ser a mulher que você era antes de... até você conhecer o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele testifica. E testificar é fazer com que, quando você pronunciar o nome de Jesus, haja poder se manifestando na sua vida em transformação. Porque Êxodo capítulo 20, verso 7. Deuteronômio capítulo de número 5, verso 11. A Bíblia diz que não podemos, um dos mandamentos, levar o nome do Senhor em vão. O que é levar o nome do Senhor em vão? É nós dissermos que somos servos de Cristo. É nós dissermos que somos cristãos ou crentes, como dizem, evangélicos. Mas o nosso testemunho, os atos da nossa vida nos condena por aquilo que professamos. Quer dizer que nós falamos, mas a nossa vida, na integralidade, não é uma vida cristã de verdade. Então eu estou levando o nome de Deus em vão. Porque embora prego que sou crente, o testemunho da minha vida não é um testemunho de uma vida cristã. Então, quando o Espírito Santo vem, ele manifesta o poder na sua vida. Você ora, você determina, você pronuncia o nome de Jesus, e esse nome tem poder. Ele testifica, é o que Jesus está dizendo aqui no livro, no capítulo 15, verso 26. Ele vai testificar de mim. Ele vai fazer com que você seja santo como ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15. E sede santos como eu sou santo. Sem o Espírito Santo você vai se esforçar e jamais vai conseguir. Nem eu e nem você. Quando o Espírito Santo vem, ele testifica da justiça. Ele começa a fazer com que você entenda que você precisa viver uma vida de integridade, de lealdade, de fidelidade. Ele testifica te fazendo crer na pregação de Jesus, da forma mais verídica. João 6,68. A Bíblia disse que quando Jesus olhou para os discípulos, depois de ter sido abandonado por multidões de discípulos, está lá escrito, verso 66 adiante, só você ler, em João 6. Em 68, Jesus disse: agora qual de vós vai me abandonar? Pedro disse: Jesus, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. O Espírito Santo revela a Pedro que a pregação de Jesus era a verdade. O que vai fazer também Mateus 16 adiante, quando Jesus pergunta: quem diz a todos que sou eu? Aí Pedro responde: andam dizendo que tu és o Jeremias, outros dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és o João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E Jesus disse então: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, Pedro então novamente toma a frente e diz: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Pai, através do Espírito Santo. Aleluia. Se você tem desejo de ser cristão genuíno, e esse desejo não é só pelo que você diz, pelo que você pensa ou fala, mas você faz, você jejua, você lê a Bíblia, você chora, você dedica o seu melhor das suas finanças, nunca fazendo conta, eu sempre digo de dízimo, de oferta, porque você tem sede desse Deus. Então esse Espírito Santo vem de uma forma gloriosa na sua vida. Ele te faz viver Ezequiel 36, 31, quando pelo Espírito Santo você começa a ter nojo dos seus pecados. É o que eu disse agora de mim mesmo. Eu tenho nojo de tudo que eu fiz ou posso fazer de errado. Que Deus me livre de tudo que possa me conduzir ao erro, que me rouba a salvação, mas muito mais do que isso. A salvação é uma dádiva que Deus me dá. O que mais me entristece a mim quando eu peco
é que eu sei que estou ferindo a Jesus, que estou cuspindo na cruz. Não é fácil. Quando você tem o Espírito Santo, os erros que você comete te traz essa náusea. Por isso ela é importante. Porque sem ele você não discerne, você vai ficar sob doutrinas dos homens. O que pode, o que não pode fazer. Eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, pastor. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ir na praia, eu não posso. Eu posso ir no shopping, não posso. Mas quando você tem o Espírito Santo, é um amor tão grande que ele traz, porque o primeiro fruto da sua presença é o amor, Gálatas 5:22. É como você amar, repito de novo, o amor de um homem e uma mulher. O amor é tão grande que nenhum nem outro precisa dizer o que pode ou não pode fazer, porque você é movido a tentar toda hora, a todo tempo, atento como vou agradar essa pessoa que eu amo. Você jamais fere. Casamento feito no altar de Deus não tem ferimento. A carne não prevalece. Por isso que o Espírito Santo é extremamente necessário nessa junção do casamento entre nós e a Santíssima Trindade, e entre você e a sua esposa, você e o seu marido, você e os seus filhos. Eu sou suspeito de dizer assim, eu sempre cito isso, né? Eu tenho um amor pela minha filha anormal. É anormal, porque não é um amor só de querer dar o melhor, não é um amor só de querer guardar, proteger. É um amor espiritual. Tão grande que se eu falar alguma coisa que eu a machuque, machuca eu mais. É como se eu pegasse um copo de cristal e apertasse ele, e ele quebrasse e ferisse as minhas mãos. O copo de cristal ficou caco, ele não foi mais forte do que eu. A minha filha pode não ser mais forte do que eu, mas se eu a machuco, o primeiro a ser ferido sou eu. É um amor incondicional. Mas isso nasceu nos céus, porque Deus poderia ter me dado tantos filhos, nascido das minhas entranhas. E se não fosse por ela, eu não sei o que seria de mim. A glória do Pai, do Filho, toda a honra ao Espírito Santo, mas Deus usa como Ele quer pessoas para transformar a nossa vida. Se não fosse Deus mostrar através de Isaac e Abraão que Deus era em primeiro lugar, Abraão jamais saberia o que era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando esse Espírito Santo vem na sua vida, eu dou esses exemplos humanos para você entender. Se é possível amar alguém de carne, osso e sangue que erra como nós, como não amar o Pai, o Filho e o Espírito de uma forma diferente? Quando o Espírito Santo vem na tua vida, ele testifica de fato quem Jesus é. João 1:33. Você tem certeza que deve ter muita vontade de saber quem Jesus é. Você conhece pelo que lê, mas você nunca o viu. E é verdade que o capítulo 5 de João diz que ninguém pode ver o Pai. Nunca ninguém viu a não ser o Filho. Quando alguém fala essa asneira, eu vi Jesus no meu quarto, eu vi o Pai, eu falo, meu Deus, quem foi que doutrinou essa pessoa? Onde foi que essa pessoa aceitou Jesus, que não ensinaram para ela? Então, João 1:33, João Batista disse, eu não sabia quem Jesus era. Mas o Pai disse, quando aquele que você vê o Espírito Santo descer e pousar e ficar sobre ele, esse é o meu filho, o Messias, o Yeshua HaMashiach. Aleluia. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, ele te revela quem é Jesus, além do que eu prego, além do que você lê na Bíblia ou no nosso livro. Quando o Espírito Santo vem, ele testifica o que é a porta estreita. De Mateus 7:3, ele testifica, mas ele disse, ela é estreita, mas comigo na sua vida, você passará por ela. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Eu sou o Espírito Santo que fiquei como penhor da igreja, guardando você até o dia do arrebatamento, do juízo final.
Oh, Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele testifica, dando a você discernimento, para que você não tome decisões erradas que lhe leve ao fracasso. Por causa de João 16:13, quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, ele te guiará. Ele não deixará você fracassar. Ele testifica. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele te confirma, aprovado pelo fruto, Gálatas 5:22-25. Está aí, no primeiro capítulo, nós citamos Atos 6:3-6, quando precisava escolher homens para tomar conta da contabilidade do reino dos apóstolos, do ministério onde estavam os 12 apóstolos. Disseram: procure dentre vós homens com integridade, de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo. Ele testifica, você é aprovado pelo fruto. Aleluia. O Espírito Santo, quando ele está sobre a sua vida, ele testifica, ele diz que tu não és mais criatura, mas tu és filho. Romanos 8:16. Quando o Espírito Santo vem, ele te confirma que você é filho. Por isso que você precisa dele, para deixar de ser criatura. Como criatura, você vive debaixo da misericórdia para todos, Eclesiastes 9:2, e Mateus 5:44 adiante. Mas como filho, você vive debaixo do favor, além da misericórdia. É como se eu pudesse te ajudar e eu te ajudasse por compaixão de você, pena de você, misericórdia pela sua luta. Mas outra coisa, se eu te ajudasse não apenas pela misericórdia, compaixão de você, mas porque eu quero te fazer um favor. Eu olho para você e vejo, ele merece o meu favor. Eu não farei só por pena. Quando você olha um mendigo na rua, uma pessoa necessitada, você tira um dinheirinho da carteira e diz: coitado, coitado dessa pessoa. Aí você dá um trocadinho para ela. É a misericórdia. Mas o favor era você dizer ao mendigo, ela dar algo maior, ou inclusive ligar: você tem onde dormir essa noite? Você quer ir lá para casa? Você tem casa onde morar? Você quer trocar essa roupa suja? Então você não agiria só com misericórdia e compaixão do necessitado, do trapilho, andarilho, você agiria com favor. Então o Espírito Santo, ele nos tira do arraial das criaturas e nos coloca no aprisco dos santos filhos. E o favor de Deus é sobre a tua vida. Meu Deus. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele decide qual dom você precisa para que você seja dotado de autoridade e poder. 1 Coríntios 12:11. A Bíblia diz que ele é que dá e decide a quem dá como ele quer. Ah, eu tenho pedido Jesus. Não, é o Espírito Santo, para a glória de Jesus. Mas é ele que dá. É como se Jesus deixasse todo o arsenal, todo o material, todo o estoque, todo o armamento que eu e você precisamos num depósito fechado, entregasse a chave ao Espírito Santo e dissesse: essa aqui é a chave. Abra, você toma conta do depósito e dê como você desejar, a quem você querer, a quem você olhar e ver que está pronto para receber. Meu depósito está nas tuas mãos, Espírito Santo. O depósito do Pai e o depósito do Filho. Quando o Espírito Santo vem, ele faz você entender a Bíblia naquilo que você precisa. Você não questiona mais. Você não fica leigo quando lê livros diferentes. Ah, eu não entendo Ezequiel, não entendo Crônicas, só fala nomes e não fala mais nada. Pois é, com o Espírito Santo, João 14:26, quando ele entrar na sua vida, ele te ensinará todas as coisas. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 e 17, quando o Espírito Santo vem, ele te ensina a palavra, para que você esteja preparado para toda boa obra de Deus. Que tremendo!
Quando o Espírito Santo entra na sua vida, por isso eu preciso te conhecer, Espírito Santo, ele repreende todas as obras do mal que fazem contra ti. Romanos 8:1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo, se o Espírito Santo ainda habita em vós. Nenhuma obra de macumbaria prospera. Nenhuma mandinga, inveja, olho gordo, nada funciona. Por isso a casa de um cristão não precisa ter alho, ferradura atrás da porta, patuá, figa, fazer uma tatuagem da cruz na testa, no pescoço, um tercinho, como agora é moda, fazer o terço aqui no pescoço, aí os romanos. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Aleluia. Quando o Espírito Santo vem, ele garante a sua salvação. Sim, já falamos Efésios 1, 13, 14, ele é o penhor. Deus deixou, olha, você vai ficar aqui para garantir, Espírito Santo, que essas almas não vão se perder. Todas que confessaram meu Filho como Senhor e Salvador, e eu como Deus soberano, você tenha o compromisso, Espírito Santo, de guardar essa pessoa de todas as astúcias de Satanás. Cheio do Espírito Santo, a salvação está garantida. Atos 10, 40, 44, e pregava Pedro, e de repente o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio, todos os seus amigos. Capítulo 11, versículo 14, do mesmo livro, disse então, que Cornélio disse, o anjo disse, Pedro, que tu tinhas uma palavra, e quando tu pregasse, salvaria eu e a minha casa. Foi quando o Espírito Santo desceu, e eles foram batizados. O Espírito Santo está aí no livro Marcos 16, 16. Você crê no Senhor e for batizado, será salvo. Não é batizado só nas águas, é batizado pelo Espírito Santo, que transforma o teu caráter. E como eu sou batizado pelo Espírito Santo, vamos chegar lá. Vamos chegar no capítulo. Mas já te adianto, batizado pelo Espírito Santo, você precisa jejuar muito, orar, dizer não ao pecado. Porque você não diz o não ao pecado porque está cheio do Espírito Santo, é porque você decidiu pelo seu livre-arbítrio dizer, eu não posso fazer isso, pastor, mas eu não tenho noção do que é certo ou errado. Por isso você precisa estar numa igreja, ou num ministério, que possa ser esse, ou não sei. É você que decide, que te prega o evangelho genuíno, que te ensina o que de fato é errado e certo, na palavra, dando como eu dou para você, versículos bíblicos, abundante, aonde está escrito o versículo e o capítulo. Agora, depois disso, a decisão é de cada um de nós. Oh, Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele te traz maturidade cristã, para você não duvidar, para você não questionar se a Bíblia é real ou não. Ele tira as suas dúvidas e a sua cegueira. Aqui no livro, eu coloquei um versículo, capítulo 9, versículo 17 e 20. Quando a Bíblia disse que Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Paulo, Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a vir. E que você seja Paulo, cheio do Espírito Santo, a conversão de Paulo, cheio do Espírito Santo. Quando ele disse ser cheio do Espírito Santo, imediatamente caíram dos olhos as escamas de Paulo, e ele voltou a ver. Levantando-se, Paulo foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo na sinagoga pregava que Jesus era o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele te traz maturidade. Paulo acabara de se converter. Nas primeiras semanas, Paulo já estava pregando que Jesus era o Filho do Deus vivo. Não houve tempo para Ananias ensinar a ele. Não houve tempo, ele não tinha ainda encontrado com Pedro. Ele não tinha ainda contato com todos os apóstolos.
Ele não teve tempo de ir para uma escola teológica, para a escola bíblica dominical. Mas quando o Espírito Santo entra nele, ele tem uma visão diferente da que ele tinha antes de conhecer a Jesus. E Paulo, por testificação do Espírito Santo, como se ele ouvisse o Espírito Santo falar, e Paulo era apenas o eco, o ecoar da voz do Espírito. Pode pregar, Paulo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Mesmo que você não tenha visto, mas só tenha ouvido a sua voz. Essa voz que você ouviu é de Jesus. E Paulo acreditou sem jamais duvidar. É impossível colocar isso em você. Isso não é um transplante. Isso é uma mensagem que pode ser implantada no seu coração, na sua consciência, no seu saber. Se você diz, eu quero ser crente, pastor, me ajuda. Qual é o próximo culto? Qual é a próxima mensagem? Você tem sede. Quando nós temos o Espírito Santo, a gente tem sede. A gente tem sede. Eu tenho sede de pregar. A coisa que mais me alegra é pregar. Eu sou viciado em pregar. Ou viciado. Por isso que eu tenho preocupação com a hora, porque as pessoas elas querem limitar o poder da glória do conhecimento. Se eu pudesse estar no lugar em que eu pudesse pregar sem interrupção, horas por horas, hora por hora. Eu já fiz isso em alguns lugares. Japão, sentado, 11 da manhã, meio-dia, dias que não tinha culto. E quando eu olhava para a hora, já era 2 da manhã do outro dia. E eu sentado e as pessoas fazendo pergunta na casa onde eu estava hospedado. E fiz isso na Inglaterra várias vezes. Em igrejas brasileiras. Mas o tempo muda. As pessoas estão mais preocupadas com o ganho do que com a entrega. Quando o Espírito Santo traz essa maturidade, você entende que, segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, quando diz que nenhuma mensagem, nada que foi escrito na Bíblia Sagrada é de interpretação humana, mas vem do Espírito Santo a homens santos que a escreveu. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele não permitirá que Satanás roube de você a verdade, sabia? A verdade da palavra. Segundo Timóteo, está no meu livro, no capítulo 1. Conserva o modelo das suas santas palavras, que de mim tens ouvido. Olha Paulo dizendo ao seu filho na fé, Timóteo. Conserva na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, Timóteo, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Em nós. Não é só meu, é seu também, Timóteo. E não é só seu, também é meu. Não é só do Pablo, é de você também. Não é só de você, é de mim também. É de nós. Guardeis as sãs palavras no depósito do Espírito Santo. O que quer dizer? O Espírito Santo da minha vida, ele é o depósito. Quando eu tenho ele, ele não permite que Satanás venha e rouba. Por isso que quando eu vejo pastores que desviam, é porque nunca foram pastores. Crentes que desviaram, largaram o evangelho, nunca foram crentes. É aquilo que eu disse no início da mensagem, que eu ensino, o Espírito Santo eu preciso conhecer. Tiver experiência de ouvir falar de Jesus, tiver experiência com sinais de Jesus, mas nunca tiver experiência com o próprio Jesus, nunca conheceram ele, nunca conheceram o Espírito Santo, porque é impossível. Está em Hebreus 4, é impossível que alguém tenha experiência, com o Espírito Santo e depois de ter experiência venha se desviar. Deixa eu te ajudar. Diz assim, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, é mundo eterno, caiam e sejam outra vez levantados.
O que está dizendo não é que alguém caiu e nunca mais poderá voltar a Jesus. Ele está dizendo que quem conhece Jesus da integralidade do Espírito Santo, capítulo 6, versículo 4 adiante eu li, é impossível. Então, por isso que quanto as pessoas caem, eu sei. Desviar, tão frio na fé, eu não sinto mais a presença, eu não choro mais, eu não tenho vontade de dizimar, eu não oferto, eu não tenho compaixão com o pobre, eu faço como eu quero, eu assisto o culto quando eu quero, eu oro a hora que eu quero, eu não acordo 6 horas, muito menos meia-noite. É porque nunca, eu entendo, nunca tiveram essa experiência. Ainda estão na imaturidade, depende do que eu prego, para poder ter um pouco de experiência. Mas o meu desejo é simplesmente um desejo que vem do Espírito Santo. Que aquilo que eu prego não faça de mim a essência da sua vida, mas que eu seja apenas um canal, uma inspiração para você desejar buscar essa presença triuna e tornar-se uma nova pessoa, onde Satanás jamais roubará a palavra que Deus colocou no teu coração, que possa ter sido pregada até dos meus lábios, cumprindo o que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, 13 e 14, quando Paulo disse: Timóteo, guardai toda a palavra, a sã doutrina, no bom depósito que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele, quando você decidir ser obediente, ele vai manter você obediente. Ele vai te ajudar. Manter você afastado do pecado. Eleitos, disse Pedro, todos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha, quando o Espírito Santo vem, ele santifica a sua pessoa, para que você obedeça a aspersão. Obedeça porque o sangue foi derramado na cruz. Obedeça porque o sangue derramado é: arrependei-vos de todo o pecado e tornai-vos vós novas criaturas. Agora, filhos do Altíssimo. Que maravilha! Oh Espírito Santo. Por isso que João 16:8, quando o Espírito Santo vem, ele testifica do pecado. Não precisa ninguém apontar dedo para você. Ele testifica para cada um de nós. Aí a escolha é nossa, dizer sim, eu acredito, eu sei que eu errei. Ou dizer simplesmente, eu não acho que isso é pecado. Por isso que eu não perco tempo com tolo, estúpida, Jezabel. É que eu falo, eu sei que eu sou estúpido. Eu sei que eu sou como Paulo. 11:6 de Coríntios. Sou rude na palavra, eu sou estúpido. Quando a pessoa quer se dar uma de estúpida comigo. Eu sei que sou, mas não sou no conhecimento. É o que Paulo exatamente disse. O Pedro era mesmo estúpido, eu também sou. E não tenho vergonha de ser estúpido. Porque a estupidez, essa grosseria, não impede de eu amar os necessitados, senão eu não fazia tanta obra missionária e não fazia voto de dar 90% do que eu ganho para a obra missionária. Não foi para dar para minha filha, não, foi para dar para a obra missionária. Hello? Quando eu digo estúpido, é porque eu não tenho tolerância com pessoas que nunca pagaram o preço que eu pago, nunca foram chamados para serem pregadores, pregam por atrevimento e arrogância, e querem discutir comigo Bíblia, querem falar comigo, querem confrontar a verdade. Aí eu meto a boca logo, porque se tem um cara que sabe botar alguém no chão e humilhar, é eu não tenho dúvida, e não tenho nenhum preconceito, nenhum temor, porque com Deus não se brinca. Aleluias. Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo vem à nossa vida, ele faz a fusão e a efusão entre você, Deus Pai, Deus Filho e Ele mesmo, Deus Espírito. Porque Ele torna você morada. Pastor, vou ler para você. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Efésios 2:22.
1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Vós sois morada do Espírito Santo de Deus. Quando ele faz essa fusão e efusão. Aleluia. Fusão, efusão, blinda você por fora. E fusão, blinda você por dentro. Então a efusão e efusão faz você 100% blindado por dentro e por fora, separado para o Senhor. Aqui você serve a Trindade em espírito e não na carne. Filipenses 3, versículo 3, está no livro. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Lê para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Olha que maravilha. Pois a circuncisão, que quer dizer a conversão, somos nós. Ou podemos dizer que somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na nossa carne. Que coisa tremenda. Quando o Espírito Santo vem e você clama, ele provoca essa efusão e efusão. E a gente precisa. Mas pastoras, a gente fizer essa fusão, essa efusão, a gente não peca, mais peca. Se você não vigiar e zelar. Por isso que Paulo diz: guardai esse depósito. Guardai a chave é o temor. Que se você perder o temor, o depósito que você tanto caprichou para colocar coisas boas, esse temor é a chave. Essa porta abre e daqui a pouco você está cometendo pecados que cometia quando não era cristão, cometendo pecados que os ímpios também cometem, fazendo as mesmas coisas que outrora você aceitou Jesus para não fazer mais. Por isso, o primeiro ato a você fazer para que esse Espírito mantenha na sua vida, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Uma oração diária, oração não buscando dinheiro. Para de buscar dinheiro, para de orar porque você quer ficar rico. Deus vai te trazer isso. Se você for fiel a Ele, seu coração for um coração doador para a obra, Ele te dará, não é 1000 não, vai te dará milhões, porque Ele sabe que Ele pode confiar que o seu dinheiro é para a obra. Você já aprendeu a viver com o que é suficiente. Mas você ora, sempre pedindo: Deus, vai orar hoje antes de dormir, Deus me faça crente que eu acorde sexta-feira melhor do que nessa quinta. E na sexta você ora: Deus, que sábado eu esteja melhor, estando vivo melhor do que estive na sexta. E por aí vai. Eu quero a presença do Senhor, eu quero ser boa pessoa, eu quero ser menos incrédulo, eu quero ser uma pessoa passiva, eu quero ser uma pessoa doadora, eu quero ser uma pessoa que ganha almas. Então isso é buscar o reino. Então orai sem cessar. Verso 19, porque aí o Espírito não é extinguido, ele não é retirado da sua vida. Que o Espírito Santo só fica em nós, alimentado pelo combustível que é a oração. É como um carro. Você pode ter o carro, ter a chave, ele ter o motor, mas se não tiver combustível, não adianta a chave nem motor. Ele não sai do lugar. É melhor ter um cavalo que anda do que uma Ferrari que não anda, porque não tem a chave nem o documento dela, e nem o combustível dela, concorda? Então, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo entra na sua vida, é Ele que traz Jesus até o seu interior. Aquilo que eu disse aqui. A maioria tem experiência com o que Jesus faz, mas não tem experiência com o que Jesus é. É por isso que a gente precisa desse Espírito Santo. Ele fará Jesus nascer em ti de uma forma diferente. Lucas 1,35. Jesus nasceu em Maria pelo Espírito Santo. Ela não precisou de coabitar com José. Ela não precisou ter relação íntima, sexual com José para engravidar. E no mundo espiritual, quando o Espírito Santo vem, ele gera Jesus em você.
Ele faz Jesus ser gerado e crescer dentro de você. Mesmo que tu tenha um José do teu lado. No mundo espiritual, um José que te prega, pode ser o Pablo, pode ser o seu pastor, qualquer outro pastor, enfim. Mas a glória do crescimento de Jesus, de ser gerado na sua vida, é o Espírito Santo, como foi Maria. Aleluia. O Espírito Santo te fará gerar Jesus de forma diferente, em que a maioria não consegue tê-lo dentro de si. Eu disse agora, Maria não gerou Jesus com a ajuda de José e nem de terceiros. Você vai gerar um Jesus na medida certa para a sua fé. Por causa de Romanos 12:6. Você receberá segundo a medida, a porção da fé que tu recebeste. Como assim? Deus dá pouca fé para um, maior fé para outro? Não. Você que decide o quanto você quer. Nunca esqueça, você tem 3 opções de vida. Andar por sua conta, você é o menor. Andar por conta do diabo, maior do que você. Andar por conta de Deus, maior do que o diabo e maior que você. Por isso que se você não quiser que o diabo domine na sua vida, Jesus dominará. Mas se você não quiser que Deus domine na sua vida, você já escolheu que o demônio domine na sua vida. E se você achar que por ser tão cético, tão dono de si, eu não quero nem Deus nem diabo, você passa a pagar um preço muito caro, porque você responde por tudo que você faz. Por isso que Deus disse a Adão, essa é a árvore da vida, tu não come dela não, tá, Adão? A escolha é sua. Não foi Satanás que fez ele comer, Satanás só sugeriu. É como o garçom. Chega no restaurante, olha, o prato do dia hoje é esse, mas tem o menu aqui, ó, tem o menu. Só pode escolher outros pratos à la carte. Se eu quer participar do buffet, é R$80. Ou se eu quer o à la carte, você escolhe. Ele não manda em mim. Satanás não decidiu para Adão, ele deu uma sugestão. Adão comeu. Adão aceitou. Então, por isso é que você tem que entender que você que decide o quanto você quer receber de Deus essa noite. Aí Deus te dará o tamanho da fé que tu quer. E se você disse, Deus, eu quero uma fé, nem a fé que me faça ser grande e poderoso nas minhas vocações, mas que me faça santo, que me faça um adorador, dedicado, entregue ao Senhor, aí essa fé será derramada abundante. O Espírito Santo é um dos dons do Espírito Santo, lhe dar a fé. Aleluia. O Espírito Santo te fará ter sonhos e visões sem nenhuma conturbação, perturbação. Que tem de gente dentro da igreja que tem sonhos de perturbado, sonhos que sem pé, sem cabeça, visões, a pessoa não sabe, sonho, é uma loucura. Mas com o Espírito Santo, Joel 2, 28 e 29, ele te dará sonhos e visões revelados. Ele te dará. E aquele que ele não te revelará, não te fará mal, não te deixará perturbado, como fez com Daniel e Ezequiel. Você saberá o que é necessário. O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, ele te apresentará ao mundo e ao Satanás. É, pastor, ele te apresenta. Marcos 1, verso 10 e 11. Quando Jesus desce as águas, o Espírito Santo vem e diz quem é Jesus. Maria e José apresentou Jesus a Simeão dentro do templo e a Ana. Eu posso apresentar a minha filha a você, se eu te conheço, olha aqui um crente, olha aqui essa pessoa. Mas te apresentar ao mundo espiritual, sou o Espírito Santo. Apresentar o mundo espiritual é ele dizer a Satanás quem é você. Dizer, olha, esse é um escolhido do Pai. Eu sou o penhor dessa vida.
Portanto, não toqueis nele ou não toqueis nela, porque isso é vaso de Deus. É diferente. Por que que muita gente está na igreja, está no ministério e vive apanhando do Satanás e vive uma vida desgraçada? Porque a única apresentação que essa pessoa tem é do pastor. O pastor tem que apresentá-la todo dia nas orações, porque ela não tem o Espírito Santo para dizer por ela mesma quem ela é ao diabo. A pessoa fica sempre dependendo de oração. Parece um mendigo. Todo dia fica mendigando oração. Ah, mendigo, ora por mim, ora por mim. Pô, mas você tem 500 anos de crente, até agora. Quando o Espírito Santo vem, te ensina a orar. Romanos 8, 26 e 27. Para você não ser dependente, você é dependente das orações enquanto você não tem o Espírito Santo. Quando você tem autoridade para orar por você mesmo. Em nome de Jesus. Porque Jesus ensinou isso. Que você tem que entrar para o teu quarto, você tem que ter intimidade com Deus. Leva o pastor para o teu quarto, hein? Vai para o monte, leva o pastor. Sem pastor, não ouço não tem nada disso. Tem gente que está na igreja, no ministério há 50 anos. Nunca se tornou porcaria nenhuma. E os pastores egoístas, eles gostam. Porque querem que a pessoa seja obreiro lá mesmo. Porque não quer perder dízimo, oferta. Não, meu filho, quem dera se cada semana eu criasse 10 filhos e esses filhos se tornassem obreiras do Senhor. Aleluia! O que eu não condeno, aqueles que devem ficar no ministério, porque o ministério tem que ter alguém suportando, tem que ter alguém provendo, tem que ter alguém do lado, no suporte, ajudando. É lógico. Mas se computar as igrejas do mundo e quantos obreiros surgem de uma igreja, meu Deus, é muito menos do que ela podia produzir. Tem 10 mil membros e produz 5, 6 missionários no ano. Pô, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a igreja hoje é sinônimo de templo grande. O pastor tem igreja grande, esse cara é famoso, esse cara é um grande pastor. Você tem que ver que a igreja tem 10 mil pessoas. Os caras têm programa de televisão. Então, não se mede o pastor pela unção, se mede pela noção estúpida mental. Vou fazer o quê? Seu Espírito Santo. A imaturidade, a ignorância continua. Mas eu sei que Deus está te pregando, Deus está falando hoje. Esse culto é um culto tremendo. Eu sei que o Espírito Santo está falando tremendamente. Um culto desse não tem dinheiro que pague. Se eu estivesse aqui, uma igreja de pedra, você estivesse aqui agora, e eu agora chamasse para você ofertar e dizer, mas quanto valeria essa revelação? 100 reais? 1.000? 10 mil? 100 mil? É essa mensagem que salva a tua vida. A sua vida vale quanto? Então não tem preço. Você não vale nesse ministério pelo que dá. Você vale pelo que revela o seu caráter, pelo tanto que você ama a palavra que você recebe. Por isso aqui você não paga para entrar. Aliás, eu pago para que você entre. Paga a minha internet e paga o preço para estudar dias e noites para pregar uma mensagem dessa para você, embora eu já preguei tanto sobre o Espírito Santo, até porque escrevi o livro de 600 e poucas páginas, não devo ser ignorante. Com certeza, esse livro não foi copiado, isso não foi plagiado. Então, porque eu quero que você saiba que eu dou valor a almas. Então, meus amados, quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele vai te apresentar ao mundo e ao Satanás. Ele apresentou Jesus. João 1,12, a Bíblia disse que serão chamados a Cristo aqueles que não conheciam, que não chamavam pelo seu nome. Aleluia. O Espírito Santo te apresentará ao mundo. Mateus 4:1, o Espírito Santo te fortalecerá nos desertos da sua vida, como foi no caso de Jesus. Mateus 4:1 está no livro. Seus desertos virão, mas você sairá vencedor de todos eles, porque o Espírito Santo te mostrará os desertos que vêm de Deus e aqueles que vêm matutamente do Satanás. Atos 19:15, o espírito do demônio
Disse para os filhos de servo, sacerdote: eu sei muito bem quem é Jesus e quem é Paulo, quem é vós. Satanás sabe quem é cada um de nós. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, porque ele vai dizer a Satanás quem tu és. Aleluia. Quando o Espírito Santo entrar na sua vida, é ele que te dá todo dia mais um dia de vida. É ele que te garante longevidade de vida. Jó capítulo 33, verso 4. É o Espírito Santo, disse Jó, que me deu vida. Que maravilha, que me criou e me formou. Também no Salmo 104. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele te ensinará e te fará ser mestre da adoração. Te ensinará o que é isto. Por causa de João capítulo 4, 23 e 24. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, ele te capacitará no seu chamado e no seu ministério. Você saberá exatamente qual é o seu chamado e ministério. Quantas pessoas antigas de igreja me perguntam: pastor, até hoje eu não sei qual é o meu chamado. O Espírito Santo te fará saber o teu chamado. Efésios 4,12, está aí no livro. Então, em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, através do Espírito Santo. Que coisa linda! Oh, aleluia! Atos 13, verso 2 ao 4, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé e os enviou para a obra. Quando o Espírito Santo vem, ele mostra qual é o teu chamado e ele te capacita para você exercer o teu chamado. O seu chamado é ser doutor, é ser psiquiatra, é ser psicólogo, é ser dentista, é ser advogado, é ser arquiteto, vendedor de carro, vendedor de casa, vendedor de fazenda, vendedor de bolim, vendedor de marmita, é pregador, é cantor. Ele te mostra e você sente paz, porque aquilo que é o seu chamado você faz e prospera. Aquilo que não prospera é porque não é o teu chamado. Então deve ser isso, mas lógico que é, que a vida está amarrada. Mas então eu quero, pastor, eu quero esse Espírito Santo. Tem que obedecer, ser humilde, ser fiel, deixar de ser munheca de samambaia. Chama lá, meu pai antigo, que já faleceu, ele dizia: eu era menino, munheca de samambaia. Que é munheca de samambaia, papai? Todo homem que as pessoas pão dura, miserável, munheca de samambaia. Eu ouvia isso, era criança. Miseráveis. Miseráveis com o próximo. Miseráveis na oração. A oração sempre é pequenininha. Mas para ver jogo, opa! Para ver televisão, para ficar na internet, na rede social, não tem hora nem tempo lá, esbanja. Lambe o carro, lambe a moto, lambe a casa, lambe a mulher, lambe o marido, lambe os filhos, lambe o cachorro. Que é o Espírito Santo na sua vida, que ele te revele qual é o teu chamado. Ame a Jesus. Porque quem ama Jesus, o Espírito Santo vem. Porque ele quer que você saiba quem você está amando. Aí, meu amado, tudo dá certo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Está no livro, capítulo 1. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram nunca em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Olha aí. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele te mostrará a mensagem pregada que determinará o fim de todas as coisas. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele te mostra os verdadeiros escolhidos para pregar a mensagem. Ele te mostra. Ele vai te mostrando. Ele mostra quem é cheio dele. Você fica a boca aberta e diz: uau,
Gostei dessa mensagem, gostei desse ministério, dessa igreja aí. Vou guardar o nome dessa igreja, quero até ver se eu mudo para perto dela, quero ver se eu mudo para perto desse profeta aí, porque, puxa, a palavra está mudando a minha vida. O Espírito Santo, ele te ajuda, porque ele está vendo que você está com vontade de viver o evangelho correto. Quem tiver o Espírito Santo jamais será confundido. Amarão a verdade. Não buscará a senhorio para si próprio. Não rejeitará a sã doutrina, como em 2 Timóteo 4:3 adiante. Não esfriará no amor, Mateus 24:14. Viverão, Lucas 12:12, e você não se preocupará aquilo que você tem de dizer, porque o Espírito Santo colocará palavras nas suas bocas. Aleluias. Você discernirá aonde você deve congregar, seja a igreja de pedra ou seja digital como essa. O Espírito Santo vai trazer em você a paz. Não importa se é uma igrejinha de sapé, então uma igreja em qualquer outro lugar, o endereço não vai ser primordial. Ainda que você ande 20 quilômetros e tenha uma igrejinha na esquina, mas o Espírito Santo quer que você fique naquela igreja que você tem que andar 20 quilômetros, ou quer que você fique na igreja que você assiste ela através do mundo digital. Quando o Espírito Santo entrar na sua vida, ele não permitirá que você desista diante das adversidades. Termino aqui. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, e agora, levado pelo Espírito, lendo do livro, pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, disse Paulo. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos 20, verso 22 e 23. Cheio do Espírito Santo, Paulo não desiste de servir a Deus por causa das lutas, das adversidades, das prisões, dos açoites, das perseguições. Viver com o Espírito Santo, quando eu choro, é porque é necessário. Quando eu me alegro, porque é lucro. E quero orar por você. Eu termino aqui. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, ele te capacita a ouvir a voz nítida do Deus Pai e do Deus Filho Jesus. No término do capítulo 1 do livro do Espírito Santo, eu preciso te conhecer, Êxodo 20, 19. E disse a Moisés, todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas, pegaram os porta-voz e disseram: Moisés, fala tu conosco, e ouviremos você, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Porque Deus soou no monte Sinai, a sua voz fez tremer o deserto, a terra, o monte chacoalhou, houve o soar de uma trombeta, e falaram: o quê? Moisés, vai você falar com Deus, porque essa voz aí vai matar a gente. Trocar a voz de Deus pela voz de um homem. E, infelizmente, nós estamos vivendo esses tempos. Tem pessoas que são mais apegadas a pastor do que a Deus do pastor. Tem muita gente apegada aos Moisés. E por isso, o máximo que pode ouvir é a voz do pregador. Mas você quer? A oportunidade é lhe dada de ouvir a voz do Pai como Moisés. Ter experiência não só com o que o pastor prega, mas acaba o culto agora. O Pai, o Filho, falará através do porta-voz, Espírito Santo. E você não morrerá. E você não morrerá. Ora,
O homem natural não compreende. O último versículo do capítulo 1. Termina o capítulo 1. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. Se você não tem o Espírito Santo, você é carnal e não espiritual. É isso que está dizendo. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por este culto. Chegamos ao fim dessa jornada. Chegamos ao fim deste culto que intitulamos Espírito Santo. Eu preciso te conhecer. Abençoe, meu Deus, homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças e idosos, doentes e sãos, crentes e não, ímpios e justos, profanos e santificados. Que a bondade do Senhor alcance vidas através dessa mensagem. Que essa mensagem, o Espírito Santo do Senhor, alcance vidas que falam outros idiomas, porque já temos a tradução em inglês. Alcance brasileiros espalhados por este universo, pessoas de todas as nações. E se preciso for que eu morra para que eu não tente tomar essa glória para mim, me mate antes, mas não permita que vidas sejam ceifadas por desconhecer o Espírito Santo e, sendo assim, não conhecer o Senhor e Jesus Cristo, como lemos em João 6, porque o Senhor não apresentou Jesus e Jesus também não apresentou o Senhor a eles. Pai querido, Pai celestial, obrigado por tudo, por todos esses esboços, porque eu sei que isso não procede de mim, procede do Senhor. Que vidas tenham sido alcançadas hoje, vidas tenham tempo de refletir em seus atos, vidas têm a oportunidade de refletir nas atitudes que têm vivido. Vidas têm a oportunidade de se recompor e se recolocarem diante do Senhor. Sejam muito mais do que crentes de fachada, carregadores de Bíblia ou de uma vocação ministerial dada por um homem. Sejam todos vocacionados pelo Teu Espírito. Transforme vidas, transforme famílias, transforme ministérios, que haja o reavivamento. Receba você, para a glória de Cristo Jesus, essa mensagem. Abraço desse pequeno profeta da palavra, que não diz assim, diz o Senhor, mas diz assim, diz as Escrituras Sagradas. Beijo no coração, tá bom? Te amo em Cristo Jesus. Divulgue esse ministério, divulgue essa mensagem, se ela falou ao seu coração. Não guarde só para você. Adquira livros se você pode. Aleluia. Tchau.